Boa tarde, cursistas. Eu sou a professora Raquel e eu venho nessa aula de hoje, do curso de Ledor-Transcritor, realizar algo que muitos de vocês têm apresentado dificuldades para executar, tá? Que é a leitura dos caracteres complexos em física, química, matemática e biologia. Essa aula eu vou estar explicando as coisas assim de uma maneira bem rápida, que é justamente para vocês terem um entendimento e o vídeo não ficar muito longo, tá? Ó, o primeiro tópico é o seguinte: nomes e símbolos das unidades físicas, químicas e matemáticas. Em várias áreas da sociedade existem símbolos que indicam informações. Um desses exemplos, desses símbolos, é aquela boa e velha placa de trânsito, tá? Todas as placas de trânsito, elas querem indicar algo que o motorista tenha que observar no momento em que ele está conduzindo o veículo dele, tá? Essa placa aqui que está no meu exemplo, ó, que eu estou até movimentando o mouse para vocês olharem, essa placa aqui ela se chama R7 e ela indica que é proibido o motorista ultrapassar outro carro, tá? Se no caso o motorista não soubesse identificar esse código, né, ele poderia, além de receber uma multa, né, o risco de receber uma multa, ele poderia também causar acidentes, tá? E essa daqui é só um exemplo comum sobre a importância da representação de informações específicas por meio de símbolos, tá? Que eu estou usando como exemplo, que é para poder vocês se guiarem. Na área da biologia, por exemplo, a gente tem os elementos do cladograma, tá? O cladograma, ele é um tipo de diagrama, só que ele é em forma de linha, aonde o ponto de origem dele, se vocês observarem aqui o meu mousezinho, ó, o ponto de origem dele começa aqui, nessa base, ó, e conduz a um ou a vários ramos terminais, tá? Com os cladogramas, a gente pode estabelecer aquela comparação de características primitivas das espécies, tá? Tanto é que esse cladograma aqui que eu estou usando, ó, que eu estou mostrando para vocês, se não me falha a memória, ele apareceu até no Enem, se não me engano, ele apareceu no Enem. Quando a gente vai ler esse tipo de cladograma, a gente começa a ler da esquerda para a direita, tá? E de baixo para cima. E conforme a gente vai fazendo a leitura desses caminhos que ele apresenta, desses ramos, né? A gente vai citando as bifurcações, tá? Por exemplo, o cladograma de determinadas espécies de fósseis, né? Aí tem aqui, ó, aqui do quadrograma onde apresenta os peixes, né? Mostra a linha evolutiva dos condrictes, né? Os actinopterige, os sarcopterige, aí vai subindo os anfíbios, tá? Que os anfíbios, pela biologia, é a transição, tá? Dos animais aquáticos para os animais terrestres. E aí assim vai, né, seguindo aí até parar aqui nos mamíferos, tá? Outra coisa que cai bastante em concurso é a respeito de ciclos, tá? Os ciclos. O ciclo é uma palavra de origem grega, né? Termo grego, como a maioria das palavras, que quer dizer ciclos, que significa uma série de fenômenos cíclicos, ou seja, eles vão se renovando de forma constante. Ciclo reprodutivo, ciclo de vida, né, dos animais, insetos, o ciclo reprodutivo humano e por aí vai, tá? Nesse caso aqui, a leitura dos ciclos, tá? Acompanha o meu mousezinho, a minha setinha, ó. A leitura se inicia a partir da postura dos ovos ou do indivíduo adulto. Por exemplo, aqui o ciclo de vida do mosquito, né? Nesse caso aqui é do mosquito da dengue, o Aedes, né? A gente começa por onde? Pelo mosquito, né? Pode ser o mosquito que realiza, ó, a postura dos ovos. E aí, da postura dos ovos, ó, o próximo passo
é a larva, né? Os ovos eclodem, liberando larvas na água, né? Que no caso aqui não diz aonde é onde as larvas estão sendo liberadas, tá? Mas tem questões que mostram, né, no desenho lá, as larvas sendo liberadas na água. Mas aqui eu vou falar assim por cima, tá? As larvas sendo liberadas, em seguida, as larvas elas viram pulpas e das pulpas elas se transformam no mosquito adulto, né? A pulpa se termina, né? O estágio dela e libera o mosquito, tá? Ou seja, nesse caso do ciclo da vida, a gente, do mosquito aqui, a gente começa, ó, da direita para a esquerda, tá? Que no caso aqui falando dos ovos, se começar pelos ovos. Se começar pelo mosquito adulto, da esquerda para a direita, se começar pelos ovos, da direita para a esquerda. Vai acompanhando as setas, tá? O mais importante é a leitura começar a partir da postura dos ovos ou do indivíduo adulto. Já no caso dos ascarídeos, né, que é aquela popular lombriga, né, aqui, que também cai, tá, em Enem, vestibulares, concursos, os ascaris lumbricoides, tá? Nesse caso aqui, a gente começa o quê? Pelos ovos, tá? Os ovos no solo, né, que são os ovos fertilizados, e nesse caso aqui, ó, se refere a dois tipos de ovos. Os ovos não fertilizados, que são aqueles que ficam ali, né, inertes no solo, e o ciclo de vida dele começa a partir dos ovos que conseguiram ser fertilizados. O ovo do ascarídeo, né? Ele apresenta uma única célula, né? Envolvido por uma capa, um casulozinho, né? E aí, dentro desse casulo, o ovo fertilizado começa a divisão dele, tá? Ele começa a passar pelo processo ali de divisão para gerar um novo indivíduo. Ele se divide em duas células. Com essa divisão de duas células, ele vai se dividir em mais células, até que temos o indivíduo propriamente dito formado dentro do ovo, tá? E aí, quando ele está com esse indivíduo com esse embrião dentro do ovo, acontece a ingestão, né, do ser humano ingerir esse ovo, né, através, né, de alimentos contaminados, né, com a mão suja, né, que às vezes tem. Quando se fala dos ovos dos ascarídeos, tá, dos ascaris, o que acontece? São minúsculos, tá? A pessoa pode estar ali na brecha da unha dela, ó, cheia de ovos, né, desse bichinho aqui, e ela não saber, e ela simplesmente vai, ó, e puf, vai roer a unha, tá? Acontece isso. Muitas contaminações por ascarídeos acontecem assim, tá? E aí, a partir do momento que o ovo, com o embrião formado, entra dentro do corpo humano, né? Ele passa pela garganta, passa pelo estômago e eclode desse caminho aí. Ele vai eclodindo no meio desse caminho aí até chegar no intestino como um indivíduo adulto, né? Ocorrer o cruzamento, né? E os ovos produzidos, né, serem descartados com as fezes do indivíduo. É mais ou menos isso aqui a leitura desse ciclo de vida, tá? Se for no caso do ciclo reprodutivo, né, ciclo menstrual, né, porque tem perguntas desse tipo que cai também no Enem, você começa do começo, tá? A partir do momento em que no caso começa a atuação dos hormônios femininos e tal, lá no comecinho do gráfico da esquerda para a direita, tá? Tranquilo. O próximo. Linhas do tempo. Nas linhas do tempo, eu tenho dois tipos de linha de tempo: a história da humanidade e a história geológica. No caso da história da humanidade, tá? O tempo histórico da nossa civilização é dividido em grandes fases, conforme descrito nessa linha do tempo aqui tempo que eu estou usando como exemplo, tá?
Nesse caso aqui, segue quase ao mesmo estilo do ciclo de vida. Eu começo do período mais antigo para o período mais recente, tá? Eu começo da esquerda para a direita. Aí eu para me ler uma figura como essa daqui, eu lê-se da seguinte forma: o tempo histórico da nossa civilização é dividido em duas grandes fases, conforme descrito na linha do tempo. Dois pontos. Temos uma figura que mostra a história da humanidade dividida em duas grandes partes. A primeira parte é a pré-história, a segunda grande parte é a história propriamente dita. A pré-história, ela começa com o surgimento do homem moderno, tá? Porque aqui a gente está falando de história da humanidade. É há 140 mil anos antes de Cristo. O marco divisor da pré-história para a história, é há 3 mil anos antes de Cristo, com o surgimento da escrita. Quando a gente chega na história, ela é dividida em quatro partes. A Idade Antiga, né, que vai de 3.000 antes de Cristo até o ano zero, que começa pelo nascimento de Cristo, tá? E vai continuando. A Idade Média é marcada com a queda no ano 476, com a queda do Império Romano, né? A Idade Moderna, ela é marcada no ano 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos, né? E a Idade Contemporânea, que é de 1789 para cá, que já vem com a Revolução Francesa, tá? Cada uma dessas fases, a civilização apresentou características em comum que permitem sua classificação, tá? E aí é dessa forma que a gente realiza a leitura, né, da história da humanidade quando ela aparece na forma de figura assim, tá? Muitas vezes a gente vê, a gente como ledor, transcritor, né, a gente enxerga aquela imagem ali, a gente pensa que é um bicho de sete cabeças, mas que com umas técnicazinhas assim, um pouquinho de conhecimento, você consegue aí ler, né, essa imagem aí perfeitamente bem, sem problema nenhum. E no final das contas, né, que é o que mais interessa, o candidato ele vai compreender o que a gente está falando, tá? E o que está escrito lá. Já na linha de tempo, quando eu estou me referindo à história geológica, tá? Quer dizer o seguinte: os sedimentos se depositam em camadas, tá? Linha do tempo geológica. Sedimentos se depositam em camadas, sendo as camadas mais novas depositadas acima das mais velhas. Os sedimentos se depositam em camadas horizontais. A leitura ocorre da esquerda para a direita, tá? Aqui eu tenho duas imagens assim bem específicas que também aparecem em concursos públicos, aparece no Enem, tá? E geralmente os ledores assim ficam um pouco perdidos, tá? Na hora de ler esse tipo de imagem, mas ela é simples também. Ela só demora um pouco mais de tempo, né, dependendo da composição dela para ser lida, mas que no final das contas, né, consegue ler direitinho. É o seguinte: quando aparece na minha questão do Enem, né, que eu tenho que ler lá para o meu candidato, aparece uma imagem como essa daqui, tá? Essa imagem ela é um pouquinho mais complexa. Aí ela tem um jeitinho certo para ler, tá? É o seguinte: nessa história geológica, a gente vai começar o quê? A gente vai perceber que tem a parte de baixo para cima, que são as camadas, né? As camadas geológicas mais antigas, tá? Que isso daqui é comum nas duas figuras, ó. As mais antigas começam embaixo, tá? Porque foram soterradas primeiro, né? Em direção à época mais recente, que é essa daqui que fica aqui em cima, ó. E nessa outra figura aqui está sendo representada pelo número 7. Aí o que, que acontece? Quando a gente vai fazer a leitura, né, a gente diz o seguinte para o candidato:
olha, eu tenho uma história geológica, né, uma linha de tempo geológica, né, da Terra. E aí o que acontece? Ela está se referindo a camadas, tá? A camadas que foram depositadas. E eu vou começar a ler a partir da camada mais velha, mais antiga, e vou terminar na mais nova. E junto com isso eu vou falando as subdivisões, tá? A camada mais. Essa história da Terra, história geológica, ela é dividida em 4 grandes partes. A primeira parte é o éon, a segunda parte é a era, terceira parte é o período e a quarta parte é a época, tá? Eu tô indo, aí você explica, eu tô indo do mais antigo para o mais atual. Os éons, que são os grandes grupos que definem tudo isso aqui, está dividido no mais antigo, que é o Arqueano, que ocorreu há 4.500 anos, o éon Proterozoico, que ocorreu há 2.500 anos, e o éon Fanerozoico. Só que o éon Fanerozoico, que é esse último que eu falei, ele é dividido em 3 grandes eras: a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica, tá? Vou começar pela mais antiga, que é a paleozoica, tá? É para ir falando desse jeitinho. A paleozoica, ela é dividida em períodos, tá? De 545 milhões de anos, tá? Esses períodos são, aí você começa a ler de baixo para cima: Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, que aqui está como Caronífero, né? Carbonífero, e período Permiano. A era Mesozoica, né? Que é a era do meio, aí você explica, é a era do meio. Ela é dividida em 3 períodos: o período Triássico, o período Jurássico e o período Cretáceo. Que aí continuando, a era Cenozoica, que é a era um pouco mais recente, né? O período, né, é dividido em período terciário e período quaternário. Só que o período terciário, ele é dividido em 2 partes: Paleoceno e Neoceno, tá? Esses períodos Paleoceno, ele é dividido em 2 épocas: a época Paleoceno, a Eoceno, né? O período Neogeno, né, que fica nos períodos lá, ele é dividido em Oligoceno, Mioceno, Plioceno. Já no período quaternário, ele é dividido em 2 épocas, que é o Pleistoceno e o Holoceno, que o Holoceno é o recente, tá? É o contemporâneo. É praticamente 500 mil anos, né, até os dias de hoje. É recente ele, o Holoceno, tá? Já nessa outra figura aqui do lado, ela já é mais simples, tá? Porque ela está retratando tipos de solo, tá? E aí você vai dizer o seguinte: você vai começar a ler de baixo para cima, tá? E vai dizendo nessa leitura quais são os tipos de solo, né, de camadas, sedimentos presentes em cada uma camada dessa. E se tiver desenhos de insetos, de moluscos, se tiver desenho de fósseis de animais, você fala também, tá? Um exemplo. A camada, né, que é a primeira camada, que é a camada mais antiga, né? Perdão. Essa amostra de solo, né? Você começa dizendo que a amostra de solo ela é composta por 7 camadas intercaladas em areniscas, arcilas e calizas, tá? A primeira camada tem a presença de fósseis de insetos primitivos.
E essa primeira camada ela é composta por areniscas. Já a segunda camada, ela tem a presença de moluscos, né, de fósseis de moluscos, e ela é composta por arcilas. E aí você diz, né, olha, está sendo representado pela cor roxa, né, fala só por cima assim, mas que pelo andar da leitura, né, a forma como você for se expressando, você vai conseguir transmitir para o candidato as diferenças, né, entre cada uma das camadas. Aí, continuando. A terceira camada já não apresenta nenhum tipo de fóssil, ela é composta por calizas. E ela tem o aspecto, né, o cenográfico dela, de como se fossem tijolinhos. A quarta camada também não apresenta nenhum tipo de fóssil, né, e possui a presença de areniscas, tá? Que é como se fosse uma camada parecida com areia. Já na quinta camada, nós temos novamente a presença de arcilas, e temos a presença nessas arcilas, a presença de fósseis que, pelo que aparece aqui no desenho, são de o tigre dente de sabre, de animais, né? Por exemplo. Que aqui, eu que tenho conhecimento na área da biologia, eu sei que isso daqui é um fóssil, por exemplo, de um tigre de dente de sabre. Mas se você não souber o que é o fóssil que está ali, você dá uma descrição geral, apresenta o fóssil de um animal, entendeu? Já que você não sabe, tá? Lembrando, né, que o ledor, ele não detém todo o conhecimento, pode acontecer do ledor também não saber nem o que é, mas ele fala a imagem, a figura do que ele está vendo, né? Em alguns casos por associação, ele vai olhando e associa, não, isso parece com isso. E aí pronto, vai e fala, continuando. A camada número 6, temos novamente a deposição de areniscas e sem presença de fósseis. E a camada 7, né, que é a mais recente, ela está com a presença de arcilas novamente, né, nessa determinada figura aqui que conta a história geológica. Você, tipo, matou a questão, você já leu tudo ali o que tinha que ler, né, de uma maneira simples, uma maneira direta, né, sem fazer muito rodeio, assim, sem rodear muito, você já foi direto ao ponto, tá? Aí o próximo slide. Ah, essa aqui é a boa. Esse próximo slide a gente está se referindo a pirâmide alimentar, faixas etárias e etc. Tá? As pirâmides, apesar de parecerem complexas, estão entre as mais simples de se realizar a leitura. Portanto, lê-se de baixo para cima. Tá? A gente começa a ler pela base dela, porque geralmente é na base aonde estão localizadas, onde está localizada a parte maior dela, e é justamente a que contém mais informações, tá? No caso da pirâmide alimentar, que sempre cai no Enem, essa daqui, tá? A pirâmide alimentar, você vai ver a figura, né? Como eu estou aqui mexendo com o mouse, e aí você fala para o candidato assim: figura de pirâmide alimentar, né? Lendo ela, eu vou ler de baixo para cima, da base até o topo. Na base, eu começo pelo grupo 1 da pirâmide alimentar, que é a presença, aí você vai lendo as figuras que tem lá. A presença de milho, né? Mandioca, batatas, pães, trigo, né? Já na próxima camada, né? Ela é dividida ao meio. Ela tem do lado esquerdo o grupo 2, que é composto por legumes e verduras, e o lado direito dela apresenta o grupo 3, que é frutas, né? Melancia, banana, laranja, kiwi, uvas. A próxima camada, em direção ao topo, né? Ela é dividida em três partes. Do lado esquerdo temos o grupo 4, que é representado pelos leite, queijo, né? Laticínios. Tem o grupo 5 ao meio, que é representado pelas carnes, né? Peixe, carne vermelha, carne branca, né? Que é frango, né? E do lado direito temos o grupo 6, que é representado pelos feijões, pela lentilha,
né? E continuando, subindo. E ao topo, o topo está dividido ao meio. Nós temos do lado esquerdo o grupo 7 e do lado direito o grupo 8. O grupo 7 é dividido pelas gorduras, né? Ele é composto pelas gorduras, óleo, manteiga, margarina. E o grupo 8 é representado pelos doces, sorvete, tortas, bolos, né? Doces de uma maneira geral. Aí você continua a leitura do enunciado ali, né? Se o enunciado vier após ou se as questões vierem, as alternativas vierem após, tá? Do lado direito desse slide, nós temos as pirâmides etárias, tá? No caso das pirâmides etárias, essas daqui é que são mais fáceis ainda, tá? Que geralmente uma questão quando vem, eu que já elaborei, né, atividades para as turmas, né, do ensino médio envolvendo pirâmides etárias, geralmente tem um enunciado em cima, né, falando sobre alguma realidade social, e aí vem com a figura, onde a figura vai estar representado os dados que eu tenho da minha pirâmide. Nesse caso aqui, eu tenho a pirâmide etária do Brasil, tá? Do ano de 2010. Aí, quando você for ler uma pirâmide etária, tá? Como ela é de certa forma, a representação de uma tabela, tá? Você lê o título dela primeiro, tá? Título: Negrito, Caixa Alta, Pirâmide Etária Brasil 2010. Tá? Aí você continua. Só que no momento em que você for ler a pirâmide etária, tá? Você lê ela de baixo para cima, porque as pirâmides etárias elas começam da base, né, que é representada no caso pelos mais jovens, né, e indo até em direção ao topo, que representa os mais idosos, tá? E aí você lê o seguinte: essa pirâmide etária tem como base indivíduos mais jovens, de 0 a 4 anos, e seguindo até das idades de 5 e 5 anos, pelo que aparece aqui nas legendas, ó, do lado esquerdo, de 5 e 5 anos, e indo em direção até os indivíduos mais velhos, que são de 100 anos ou mais, tá? E essa pirâmide etária, ela é dividida em lado esquerdo, representado pelos homens, tanto é que é pintado todinho com as camadas dela em azul, né? E do lado esquerdo também um bonequinho que representa um boneco masculino, né? E do lado direito temos uma pirâmide em vermelho, né? Que representa as mulheres, tá? As camadas, as idades, né? Do público feminino aqui, né? E do lado direito também temos a representação de um bonequinho que indica uma figura feminina, tá? Aí você lê mais ou menos assim dessa forma, desse sentido, tá? E aí, e aí você vai lendo, ó, de 0 a 49 anos, né? A base, ela é uma base estreita, de 5 a 9 anos, né? Ela vai aumentando, só que quando chega dos 25 ao 29 anos, tá? Nos dois casos, ela, a partir desse momento, ela começa a ir diminuindo a cada 5 e 5 anos em direção ao topo da pirâmide, né? Das faixas etárias, conforme a população vai envelhecendo, aí essa pirâmide ela vai afunilando, tá? Você explica desse jeito, que ela vai afunilando. E aí pronto, já você continua lá a ler, né, as alternativas e tudo, que a alternativa vai explicar, vai dizer o que está pedindo ali do enunciado. E as pirâmides etárias, elas servem como material complementar, tá? Para complementar o texto que vem antes delas, tá? Para que o candidato ele possa entender o que está sendo pedido ali na questão. Continuando. Agora vem a parte interessante, ó. Em química, agora, tá? Que essa aqui, ela parece complicada, mas não é. É só questão de prestar atenção, bem atenção no momento que está lendo, tá? Ela é bem simples. Em química, uma das maiores dificuldades dos ledores é a questão das equações químicas, tá?
Essas equações, elas sempre apresentam uma estrutura em fórmulas moleculares